e sentamos a sua paz, o seu carinho, e possamos abrir o nosso espírito às palavras que serão ditas não por mim. Eu apenas quero ser uma pequena fenda nesse trabalho. E nós vamos dar continuidade sobre o capítulo Fora da Caridade não há salvação. Essa é uma das máximas do Espiritismo e era algo que muito me chamava a atenção, muito antes de eu participar da doutrina espírita. Eu sempre, quando era católico, achava muito belo ouvir que a doutrina espírita tinha por meta a caridade. Então, quando você observa de longe, você acha muito belo tal fato. Mas aí você ainda está rodeado de muitas dogmas que foram colocados ao longo das reencarnações. A maioria de nós vimos famílias católicas ou evangélicas que traziam que a necessidade da salvação, tá? E o que é que eles entendem por salvação? Um lugar à parte, né? E nós entendemos hoje, graças à doutrina espírita, que é um estado de espírito. Só que aí eles consideravam que para você chegar nesse local, você não bastava a caridade, era necessário ou esse ou aquele culto externo, era necessário essa ou aquela forma de falar, essa ou aquela forma de vestir. E a doutrina espírita nos traz essa máxima. Aí você vai dizer, mas a doutrina espírita criou isto. E aí nós vamos ver que não. Nós vamos ver que a caridade é mandamento divino que um mestre tão bem expressou em sua passagem. E que todos os seus trabalhadores expressam. E como Paulo vai dizer, aqueles que vivem essa virtude, eles exalam um perfume de amor. Então nós vamos fazer hoje uma palestra estudo, para a gente se aprofundar um pouco mais. Nós vamos ler o que Paulo escreve na sua carta aos Coríntios, que muitos podem achar que foi Renato Russo quem trouxe, mas foi Paulo, tá? Então, se vocês, qualquer coincidência é mera coincidência, porque ele vai dizer, Paulo, o seguinte: ainda, quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja, não é injubilosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a justiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Paulo, em sua primeira epístola aos Coríntios, está no item 6 desse capítulo. Porque a espiritualidade orientou Kardec a trazer essa necessidade de nós refletirmos essa mensagem de Paulo, que é um poema, na realidade, de tão velho, né? E o que é essa caridade? A caridade é o amor em ação. Quando você está praticando caridade, você está amando. Só que Paulo vai explicar como essa caridade, porque nós estamos vivenciando nesse momento, em algumas situações do nosso dia a dia, uma caridade não é falsa. Vocês devem lembrar que na semana passada, quando se fala daquela... a nossa irmã Amanda estava falando, por exemplo, da caridade que você faz com a selfie.
Você vai dar um prato de comida, mas primeiro tem que ter a selfie. Então aquela caridade, ela tem uma serventia para aquele que necessita. Mas a tua caridade, ela não está sendo uma caridade vaidosa? Ela está sendo uma caridade ou uma forma de você aparecer no meio digital? Aparecer no meio das pessoas. E se nós lembrarmos, os grandes caridosos são as pessoas humildes. São os anônimos que vão em busca dos que mais necessitam. Então Paulo ele nos traz algumas características. Ele vai dizer assim, olha, a caridade ela é paciente. Então vamos imaginar uma situação. Eu digo, eu vou ser uma pessoa caridosa e hoje eu vou começar a trabalhar como voluntário, né, numa casa de idosos. Aí eu vou fazer caridade. Eu vou ajudar os velhinhos. Mas os velhinhos têm limitações. E às vezes eu pego o velhinho, boto numa cadeira e quero que aquele velhinho fique na cadeira estático. Mesmo que ele não possa se mexer por algum motivo. E aí ele se mexe. Aí eu boto ele lá de novo. Aí ele se mexe. Aí eu perco a paciência. Aí eu xingo o velhinho. Onde é que está a sua caridade? Eu pergunto. E agora eu trago esse velhinho para o seu pai, o meu pai, sua mãe, a minha mãe, sua avó, seu avô, você, que hoje está jovem, belo, bonito, faz academia, faz crossfit, corre. Sabe que você vai envelhecer? Você gostaria de ser tratado com a mesma paciência, com o mesmo carinho, com a mesma caridade que você trata os seus pais? Que você trata os seus avós? Porque às vezes a gente acha que aquele amor que eles nos têm é um dever. Não é. Eles amam porque amam. Aí qualquer coisa a gente às vezes xinga, velha burra, velha surda, velho surdo, velho nojento. E nós ainda somos capazes de dizer que estamos fazendo caridade. Olha Paulo dizendo, a caridade é paciente. E é incrível que vai me lembrar, acho que vocês vão lembrar de um meme da internet, que o meme se resume assim. Tem uma mulher que ela vai gravar, olha se isso não tem a ver com o nosso dia a dia. Ela vai gravar uma mensagem sobre paciência. E ela começa a gravação e aí o filho faz, mãe, peraí meu filho, eu estou gravando aqui um áudio. Aí ela começa a falar de novo. Daqui a pouco o cachorro late. Ela, sai daqui, cachorro. Aí ela começa a falar de novo. Aí o menino, mãe, meu filho, por favor. Eu estou gravando um áudio sobre paciência. Aí o cachorro late de novo. Vai pra lá, Totó. Resumindo da história, chega um momento que essa mulher explode. Ela diz um monte de palavrão com o filho. Ela chama o cachorro de fedido. Que na realidade não é caridade que ela está fazendo, era aparência. A gente acha graça no meme, mas a tradução do meme é justamente isso. Era aparência. Ela estava aparentando algo que ela não fazia, que ela não praticava. Então, às vezes, a gente pega uma mensagem e acha muito bonita a mensagem, né? Eita, essa mensagem chegou para mim. Aí eu vou compartilhar a mensagem. Porque fulano de tal precisa dessa mensagem. Aí vai na mensagem. Lembrei de tu. Já aconteceu com vocês que já receberam uma mensagem dessa? Mas vocês já fizeram isso? Né? Aí às vezes a gente faz, a gente nem observou direito a mensagem, achou bonita. Mas a mensagem chegou primeiro para quem? Para você ou para o outro? Você observou a mensagem? Às vezes a gente não para para observar a mensagem. Porque a gente não é paciente. Aí a gente acha que está fazendo uma caridade quando alguém nos mandou uma mensagem para a gente aprender. E ele vai dizendo que a caridade, ela é branda, ela é benfazeja.
Ela não quer júbilo, ela não quer aparecer. Então, muitas vezes a gente vê a forma de uma caridade que ela tem mais aparência do que sentido. E essa não é a caridade de Jesus. A caridade de Jesus é uma caridade muito mais profunda. Ela não fica na superfície. Ela não procura aparecer. Por várias vezes Jesus fazia curas e dizia àquela pessoa que não fizesse nenhum estardalhaço, porque ele dizia, ele pedia que a pessoa mudasse de vida, né? Ele não pedia que a pessoa subisse numa palmeira e ficasse gritando, não. Ele fazia a cura, ele fazia a caridade. E aqueles que seguem a Jesus têm por dever de seguir o que o mestre ensina. A gente não pode fazer caridade diferente daquilo que Jesus nos ensinou. Por quê? Jesus não é o nosso modelo e guia? Ou vocês têm outro modelo e guia? Né? Se Jesus é o meu modelo e guia, eu tenho que fazer da forma que ele me ensinava. Então o que é que ele me ensina? A amar, a servir o próximo. Se nós pegarmos o Evangelho de João, os últimos capítulos, Jesus nos dá uma aula sobre caridade e amor. Ele vai nos lembrar que ele, como Senhor, ele serviu lavando os pés. O que é que ele está dizendo isso? Que a caridade é humilde. Que a caridade nos faz ser humildes para com o outro. E não estamos buscando posição alta. Né? Aí ele vai dizer, olha, se eu que sou o seu Senhor fiz, faça o mesmo. Ele vai dizer em outro momento, eu já não vos chamo de meus servos, mas de amigos. E o amigo dá a vida pelo outro. Mas não precisa dar a vida aqui, quando ele fala isso, não é que a gente vai dar a vida para ser crucificado numa cruz, naquele exemplo, mas dar a nossa vida auxiliando o próximo, auxiliando os nossos pais, auxiliando os nossos filhos, auxiliando o nosso esposo, nossa esposa, auxiliando os nossos colegas de trabalho. Você pratica a caridade de várias formas. Existe a caridade material, que nós já falamos em outras oportunidades, que é a mais fácil. Né? É a caridade mais fácil. Aí você vai dizer, mas por quê? Porque ela não exige de você um ato de transformação, porque muitas vezes fica um automático. Me dá uma moedinha, aí você bota a mão no bolso. Me dá aí R$2, você bota a mão no bolso. Ah, você bota a mão no bolso. Mas às vezes você nem pergunta àquela pessoa. Ou, às vezes já aconteceu comigo várias vezes. E agora que eu conheci a doutrina espírita, eu tento sempre me instigar e me perguntar, peraí, não está certo. Por exemplo, você vai passando, hoje, devido à pandemia, né, diminuiu mais, assim, no meu caso, porque eu trabalho de home office. Mas, por exemplo, você vai no centro, está alguém lá, um pedinte, aí pede, você às vezes bota a mão, bota lá e nem olha para a cara da pessoa. Às vezes a gente faz isso, porque a gente está com pressa, o mundo está cobrando uma pressa muito grande. Mas às vezes a gente nem olha para aquela pessoa, a gente não dá um bom dia. Às vezes a gente não pergunta, por exemplo, tem casos de pedintes que estão com os filhos, a gente não pergunta se aquela criança tem que comer, como chegou ali. E claro, cada um de vocês pode dizer, mas muitas vezes quando a gente tentou fazer isso, as pessoas não reagiram bem. Beleza. Aí vamos lembrar de Jesus. Jesus não foi aceito na sua terra. Havia pessoas que criticavam Jesus. E Jesus praticava o amor. Então, como é que eu me acho bam, para quando uma pessoa disser alguma coisa comigo, eu me sentir incomodado? Sentir que a pessoa agiu mal comigo e que por causa disso eu sou vítima. Onde é que está a paciência da tua caridade? Como é que está a tua caridade? Ela está superficial?
E é interessante porque Paulo vai dizer o seguinte: olha, 3 virtudes existem: a fé, a esperança e a caridade, que permanecem. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Por quê? Porque à medida que avançamos enquanto espíritos, a fé torna-se a certeza. A esperança já é o agora. Mas a caridade não cessa. Para os espíritos que já evoluíram, a fé já é uma certeza. Fé na vida espiritual, fé em Deus, fé nos seus ensinamentos. A esperança de um mundo melhor, não, eles já alcançaram esse mundo, mas eles continuam praticando o quê? A caridade. Eles vêm nos socorrer. É por amor e por caridade que nós temos o auxílio dos Espíritos. Foi por amor e por caridade que Deus permitiu que Jesus nos mandasse um paráclito, que nos mandasse a terceira revelação. São Espíritos caridosos que nos acompanham, que nos fortalecem nos momentos difíceis, nas tempestades da vida. Isso é caridade, isso é amor. Por isso que Paulo vai dizer que das 3 virtudes, a caridade é que permanece. Porque por mais que você seja um espírito que está evoluindo, a caridade não deixa de existir, vai fazer parte de você. E aí Paulo, Kardec, aliás, continuando essa reflexão de Paulo, ele vai dizer: de tal modo compreendeu Paulo a grandeza da verdade que disse: mesmo que eu tivesse a linguagem dos anjos. Quer dizer, ele dá uma dimensão assim: olha, mesmo que se eu evoluir e não tiver caridade, não adianta nada. Na realidade, a gente não consegue evoluir dessa forma. A caridade, ela acompanha. A caridade é o que nos faz evoluir. Por exemplo, não adianta eu ler toda a codificação, todo o Evangelho, e não pegar esses ensinamentos e transformar em caridade. Porque esses ensinamentos vieram a nós por caridade, por amor. Espíritos se reuniram sob o comando do Cristo e nos trazem esse legado por amor. E é por amor que nós temos que aprender essa doutrina para nos amarmos e amarmos o nosso irmão. Foi isso que Jesus nos ensinou. Caridade, amar. E dessa máxima que nós vemos, nós lembramos do ensinamento passado que a Amanda nos trouxe, relembrando aquela passagem do bom samaritano, que nos mostra o que é realmente ser caridoso. Enquanto Paulo vem nos trazer, nos dando características, aquela parábola nos mostra essas características em ação. O samaritano representa aquele que faz a caridade sem olhar a quem. Porque às vezes nós estamos assim, meio que vou fazer caridade aqui no meu grupinho, no meu pacote, no meu centro, na minha igreja, na minha família. Mas a caridade, ela não precisa ser só nesse. Tem que ser também, mas ela não pode ficar presa a uma religião, presa a um centro físico, presa a um espaço físico. A caridade é muito maior. E é tão interessante essa passagem, porque quando você pega os contextos históricos, você vai ver que os samaritanos eram considerados uma raça inferior pelos judeus. Você deve, às vezes, ficar imaginando a cara daqueles que interrogaram Jesus depois que Jesus conta a parábola e faz a pergunta: quem foi o próximo do homem caído? E eles têm que responder: foi o que teve mais compaixão, né? E quem teve mais compaixão foi o samaritano, aqueles que eles rejeitavam, mas era aquele que vivenciava realmente o amor, que foi praticar caridade e não queria saber se aquele homem caído era um samaritano ou era um judeu, se era rico, se era pobre, se era branco, se era preto. E às vezes a gente quer fazer bondade só com quem é bom. Por exemplo, às vezes nos falta caridade
com os nossos irmãos que praticaram atos violentos. É difícil, nós sabemos, porque ainda olhamos para aquele irmão sem conseguir enxergar o que Jesus enxerga em nós, que nós somos filhos de Deus. Então, muitas vezes nós vemos algumas cenas no noticiário que nos chocam, nos revoltam a natureza, e nós esquecemos de praticar a caridade de uma prece por aquele irmão. Essa semana eu estava conversando com o Flávio sobre a questão lá em Cabo. Alguns irmãos cometeram suicídio com homens-bombas. E nós conversávamos a necessidade de orações por esses irmãos que erroneamente se explodiram, cometeram suicídio até uma explosão, cometeram assassinato, né? Quanto tempo necessário para eles conseguirem se reorganizar? E o que é que eles necessitam? Prece. Muita prece. Ao invés de termos um olhar julgador por esses irmãos, nós temos que ter um olhar de compaixão. Ah, aquela pessoa matou o outro. Oremos por ela. É necessário que venha um escândalo, mas ai por quem vem este escândalo. Então nós temos que ter essa caridade que muitas vezes nos falta. Porque nós conseguimos fazer uma prece, uma oração para o meu pai, para o meu filho. Igual a Xuxa. Um beijo para quem? Para minha mãe, para meu pai, para meu irmão. A gente fala assim, ora por quem? Pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu filho. E por aquele que te perturba, que te tira a paciência. Pela palha da sociedade. Por aquele irmão equivocadamente que cometeu um assassinato, que cometeu um estupro. Pelos irmãos que estão na prisão. Nós praticamos essa caridade? Como é que Jesus nos pinta aquele quadro do julgamento final? Eis que o Pai, o grande Senhor, está sentado e começa a chamar aqueles que vão à sua direita e vai perguntando: venha, porque eu tive fome, me deste de comer, estive com sede, me deste de beber. Aí ele chega uma vez e diz: eu estive preso, você foi me visitar. Aí às vezes a gente não faz essa visita através de uma prece. Ah, Alexandre, mas eu não gosto de ir lá no centro bem. Mas a gente faz a prece para que o coração daqueles irmãos sejam tocados. A gente lembra de colocar eles nas nossas orações. Essa é a caridade que vai nos transformando, que vai nos melhorando. Nos colocar no lugar do outro. E se fosse meu filho? E se fosse eu que estivesse ali preso? E quantos de nós ainda não estamos presos e presas em processos tão grandes de obsessão, em processos de amores convertidos em doença? Quando eu falo desses amores convertidos em doença, é aquelas relações tóxicas, onde o marido bate na esposa, onde há violência doméstica, onde há violência contra os filhos. Muitos de nós estamos presos nesse momento. E precisamos de preces, de orações. E às vezes nós esquecemos disso. Nós esquecemos de nos colocar no lugar do outro e orar por eles. Orar pelos órfãos da Covid. Às vezes a gente está tão feliz. Eu e a minha família não tivemos Covid. Coisa boa. Ou tivemos e nos recuperamos. Mas nós temos que pensar também naqueles irmãos e irmãs que ficaram órfãos. Que ficaram sem o seu companheiro, sem a sua companheira, sem o seu pai ou a sua mãe. Algumas famílias foram todos irmãos convidados para voltar para o plano espiritual. Então tem famílias aí que perderam vários parentes de uma vez. E às vezes nós esquecemos. Nós muitas vezes agradecemos, mas esquecemos de pedir força para esses irmãos. Esquecemos de ligar para um irmão desse, procurar saber como é que ele está, se ele está bem, o que é que nós podemos fazer por ele, por ela. Às vezes a gente pensa que o que nós podemos fazer é apenas algo material, mas eu digo a vocês, o que muitos irmãos estão esperando, ansiosos, é que apenas alguém os ouça.
sem julgamentos. Porque às vezes nós temos eu não diria que é a mania, mas temos uma forma um pouco estranha de consolar. Às vezes a pessoa está dizendo assim, eu estou sofrendo isso. Fulano, mas você tem saúde, você tem emprego, você tem isso. Sim, mas tem alguma coisa que está deixando aquela pessoa em desequilíbrio. Vamos ouvir. Mesmo que você não concorde, você acha que a vida dela está muito linda, está um painel colorido, mas ouça. Ouça as dores dela. Cristiano, mas eu não sei o que dizer. Aí eu diria a vocês, dê um abraço, mas agora com Covid a gente não dá. Faz um abraço virtual. Ou se os dois tomaram a vacina, estão os dois com máscara, toma um banho de álcool gel, dá um abraço rápido, toma um banho de álcool gel. Mas compartilha amor. Compartilha caridade. E na segunda parte desses capítulos que nós estamos lendo, Fora da Caridade Não Há Salvação, tem um capítulo que me chama muita atenção, subcapítulo, que ele diz assim, fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. São como se fossem dois questionamentos que são lançados por Kardec. Por muitos séculos, e ainda hoje, nós criamos a falsa ilusão de que a salvação encontra-se em determinada fé. E esse pensamento é um pensamento extremamente egoísta e excludente. Porque quando eu digo que eu vou para o céu por ser da fé A, automaticamente eu estou dizendo que você não vai para o céu porque está na fé B. E quando eu sou muito caridoso, eu ainda digo que você vai logo para o inferno. Como se a minha religião fosse dona da verdade. Alguns irmãos dirão o seguinte, que a religião A foi constituída por Pedro. Jesus instituiu e Pedro foi o primeiro a conduzir essa religião. Estão enganados. Porque quando Jesus fala aquela frase tão célebre, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vocês viram aí escrito algum nome de igreja? Vocês ouviram dizer que Pedro construiu alguma igreja? Não. O que é que Pedro administrou na papel do Cristo? A casa do caminho. O que era a casa do caminho? Quem tiver muita curiosidade, e eu espero que essa curiosidade comece a dominar vocês bem muito, leiam o livro Paulo e Estevão. Podem ler esse livro, porque lá ele vai falar da casa do caminho. Mas a casa do caminho era o local onde os excluídos encontravam guarida. E Pedro estava lá, junto com outros apóstolos, buscando recolher alimentos, cuidar de doentes, cuidar das viúvas, cuidar dos homens, cuidar dos velhinhos, cuidar de todos aqueles que ninguém cuidava. Aqueles que eram invisíveis para aquela sociedade, era na casa do caminho que eram acolhidos e amados. E eu gostaria que vocês, se pudessem, na sua mente, sublinhassem essa palavra: cuidados e amados. Porque lá, aqueles irmãos eram vistos realmente como irmãos, não apenas como uma tarefa, não apenas como o meu ganha-pão, mas como alguém que precisa ser amado. Então, quando você vai analisar fora da igreja não há salvação, você não pode imaginar, mas essa frase está certa. Não, ela está errada. É uma frase excludente. Por isso que Kardec, orientado pelos Espíritos, traz: fora da caridade não há salvação. Porque essas religiões que nós temos hoje são rótulos, vamos dizer assim, para a gente botar cada coisinha no seu canto. Mas vocês estão lembrados que Jesus disse assim: um dia seremos todos um só rebanho? Vocês acham que ele estaria mentindo? Como é que um homem, um espírito da envergadura de Jesus, vem dizer assim: não perderei nenhuma das ovelhas que me destes? Nenhuma.
Aí ele conta uma parábola muito bela de um homem que tinha 100 ovelhas e uma das ovelhas foge. Vai embora. Quem é essa ovelha? Essa ovelha é o cristiano. Essa ovelha é outro irmão, outra irmã que foge do compromisso espiritual da reencarnação. É o irmão, a irmã que esquece os ensinamentos de Jesus. Mas aí Jesus conta na parábola que o pastor deixa os 99 lá no cantinho e vai em busca daquela ovelha. Né? Então, como é que ele vai em busca espiritualmente? Ele vai mandando mensageiros, ele vai acercando, mostrando o seu amor, até que aquela ovelha volta para ele. E como é que ele conta? Ele conta que o pastor fica muito alegre. O pastor pega a ovelha e traz dela aqui no ombro. E vai contar para os amigos: olha, achei a minha ovelha que estava perdida. É a alegria do céu quando nós reconhecemos, reencontramos o caminho que Jesus nos ensinou. Que não é um caminho baseado em dogmas, mas é um caminho baseado em amor. Lembremos que quando Jesus disse assim: olha, eu não vim destruir a lei, mas vim dar fiel cumprimento. Todas as leis e os profetas se resumirão: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Nisso estarás fazendo toda a lei e os profetas. Naquele momento Jesus já derruba toda e qualquer casta, porque ele não estava dizendo ali: olha, vocês que são o povo judeu, o povo que era considerado o escolhido, que é uma ideia. Veja só que ideia excludente. Claro que tem uma ideia toda histórica, mas eles se achavam um povo escolhido. Então, eu sou escolhido, o restante a Deus. Né? E hoje, com o conhecimento que nós temos da doutrina espírita, fica muito difícil você aceitar um pensamento desse. Porque eu pergunto a vocês aqui que são mães e são pais, vocês seriam capazes de fazer algum mal ao seu filho? Colocá-lo em um lugar desconfortável? Sejam sinceros comigo. Vocês teriam essa capacidade? A Josi, que tem 3, será que ela um dia poderia escolher um para ela colocar num lugar escuro e frio? Aí Jesus vai dizer: olha, se vocês que ainda não sabem das coisas, que são ignorantes, e a gente pode utilizar, ele utiliza na Bíblia, vai utilizar na versão maus, mas aqui a gente vai entender como ignorantes, que ainda não sabem de tudo, são capazes de dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai do céu. Olha a inclusão. Né? Então, quando Kardec vem com essa orientação dos espíritos, fora da igreja não há salvação. Não, é fora da caridade. O fato de nós estarmos hoje aqui dentro de uma casa espírita não significa que nós somos melhores nem piores do que alguém que não está aqui conosco. Não significa que nós que estamos aqui temos a passagem para essa salvação. Mas nós temos um dever maior conosco. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, se eu estou aprendendo aqui que eu devo amar e praticar a caridade, se eu não amo e não pratico a caridade, eu vou ser cobrado por isso. Ah, é Deus que vai me cobrar? Não, a sua consciência. Não, e olhe, não há pior cobrador. Porque você vai dormir com ela e acordar com ela. E ela vai estar lá dizendo: olha, Cristiano, você não fez o que Jesus exemplificou. Você não fez o que Jesus disse. E aí, na instrução dos Espíritos, Paulo ele vai nos dizer, ele vai nos trazer uma orientação, que é uma orientação para a eternidade. Ele vai dizer assim: olha, submetei todas as vossas ações ao governo da caridade. E a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária a virtude positiva. Para fazer-se o bem, sempre se torna necessário a ação da vontade.
Para se não praticar o mal, basta mais das vezes a inércia e a despreocupação. Então, assim, para fazer o bem, eu tenho que ter o desejo de fazer o bem. Eu tenho que buscar fazer o bem. E se eu não estou fazendo o bem, estou ficando na inércia, eu estou fazendo mal a alguém. Eu estou deixando de amar alguém. Eu estou deixando de auxiliar alguém. Estou deixando de me auxiliar. Então, Paulo vem nos trazer essa reflexão. E é muito interessante. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade. Nós podemos traduzir isso aqui também da mesma forma como Jesus. Faz ao outro aquilo que gostaria que fosse feito. Se tudo que nós fôssemos fazer, as nossas maiores decisões e as menores também, nós pensássemos, será que eu gostaria que fizessem comigo isto? E se a resposta for dita assim, sim, você gostaria, sim, você não se sentiria mal, então você sabe o que pode fazer. Mas se a tua consciência diz que você não se sentiria bem, que você se sentiria lesado, que você sofreria com aquilo, então não faça. O que ocorre é que nós não pensamos dessa forma. Então nós temos muitas vezes um pensamento egoísta, e esse pensamento egoísta ele não está vinculado à caridade. E se não está vinculado à caridade, o que acontece? Ele nos atrasa. Ele não nos faz avançar. Ele nos mantém presos ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, à nossa preguiça. Então a caridade é o amor em ação que nos permite avançar enquanto espíritos. Nossa sociedade já avançou bastante intelectualmente. Quanto não melhoramos no avançar dos séculos? Quanto? Quanto a ciência não evoluiu, quanto não melhoramos a nossa qualidade de vida, mas quanto ainda precisamos melhorar. Porque aí falta agora crescer a asa do amor, da caridade. De pensarmos um pouco mais no que podemos fazer pelo outro. Eu estava lendo, e eu não sabia, achei muito interessante, o DJ Alok, que é um dos maiores DJs do mundo, que é brasileiro. Eu não sabia, mas ele tinha depressão desde muito cedo. E eu lendo a reportagem que estava no UOL, eu achei muito interessante porque, olha só, que é um espírito que reencarna, trazendo algum pensamento da sua reencarnação anterior. Ele disse que a primeira crise de depressão dele aconteceu aos 10 anos. E o grande questionamento era, de onde eu vim e para onde eu vou depois da morte. E segue-se a vida, ele tendo esses sintomas. Quando ele já está com uma carreira consolidada, onde, digamos assim, o homem materialista já encontrou tudo o que precisava, ele tem uma das crises mais fortes de depressão. E ele decide sair pelo mundo para buscar respostas para aquela indagação. E ele vai encontrar essas respostas em povos. Olha, fiquem surpresos. Não foi entre os espíritas que ele encontrou a resposta. Não foi entre os católicos que ele encontrou a resposta. Não foi entre os evangélicos que ele encontrou a resposta. Nem foi com os budistas. Ele encontrou com algumas tribos em Madagascar. Locais onde as pessoas não tinham nada, mas eram felizes. E aquilo começou a fazer ele ter reflexões. E depois da reflexão ele teve uma atitude. Quando ele retorna ao Brasil, com os amigos, ele tem uma fundação para auxiliar essas tribos. Aí você pode dizer, mas o DJ Alok está lá longe, está auxiliando lá fora, tem tanta gente no Brasil para ser auxiliado. Tem. E tem eu e você para auxiliar essas pessoas. Mas o que eu achei interessante na reportagem é que ele fala que aquelas pessoas que aparentemente nada tinham, elas estavam felizes. Elas estavam de bem com a relação com o seu Criador. E ele
e era constantemente vítima da depressão. E aí ele descobre que, para auxiliar na depressão, a forma que ele encontra é auxiliando o próximo. A caridade, além de ser a porta que nos abre ao céu, vamos colocar assim poeticamente, é a porta que nos liberta. Porque quando nós estamos praticando a caridade, estamos esquecendo de nós e buscando amar o próximo. E conseguimos enxergar que muitas vezes os nossos problemas são mínimos comparados aos problemas do nosso irmão. Eu estava até comentando com os colegas que é muito preocupante hoje em dia as redes sociais, porque elas tiram fotos de momentos que todo mundo está sorrindo. Todo mundo está feliz, como dizia a música da Xuxa. Todo mundo está feliz. Lembram dessa música? Os mais velhos lembrarão, por favor. Tomara que vocês lembrem. Não quero me sentir muito velho na sala. E o que é que ocorre? Você vê, às vezes, se ilude achando que só a sua vida tem dificuldades. Que só você está passando por uma tempestade. Quando a verdade não é essa. É necessário a gente trabalhar os nossos jovens e nos trabalharmos para entendermos que aquilo ali é uma rede social criada para uma verdade ilusória. Não é todo dia que você vai estar sorrindo. Não é todo dia que você está na praia. Não é todo dia que você está daquela forma maravilhosa. Haverá os dias de chuva, os dias de tempestade. Só que ninguém mostra. Por quê? Porque foi nos vendido a ideia que tristeza, que dificuldade é sinônimo de fraqueza. E aí nós acabamos não expressando os nossos sentimentos. E eu e você só curtimos o like dos outros. Só curtimos os likes daqueles momentos felizes. Não procuramos saber se aquela pessoa realmente, por trás do feed, como ela está se sentindo. E a nossa caridade, ela tem que buscar também agora este caminho virtual. De procurar saber como é que o outro está por trás dessa cortina ficcional. Buscar aquele irmão, aquela irmã. Acolher o diferente. Acolher aquele irmão mesmo que você discorde dele. Porque ele é seu irmão. Você não vai concordar com ele, mas isso não é motivo para você excluí-lo da sua vida. Não é motivo para você excluí-lo das suas orações, das suas preces. Porque, gente, está fazendo calor? Hoje fez calor? Fez calor, não fez? Agora vocês já imaginaram se Deus só mandasse chuva e friozinho para espírito bom aqui na Terra? Ia ter inverno? Chovia mais uma gota, pelo amor de Deus? Não chovia, porque aqui é a terra de provas e expiações. A galera que está aqui, eu e você, somos flores que agora estamos começando a dar um perfumezinho. Mas a frase correta era assim: somos flores que não se devem cheirar, né? Não é flor que se cheire. Por quê? Porque ainda nós estamos aprendendo a amar. Ainda estamos aprendendo a praticar a caridade. Ainda estamos começando a aprender a perdoar. Falta exemplo? Não. Porque Jesus nos deu todo o exemplo possível. Todo. Jesus, em 3 anos que estão registrados. E nós temos lá lições para toda a nossa vida imortal. Já pararam para pensar nisso? Às vezes até dá um tico-teco no nosso juízo. Porque o que Jesus nos ensinou, ele vai servir para essa encarnação, para a próxima, 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 para a próxima. Porque são palavras de vida eterna. A caridade, o que é que Paulo vai nos dizer? Um dia a fé já não será necessária, a esperança não será necessária, mas a caridade permanece.
Porque você já é um espírito evoluído, então você já não tem mais fé, você tem certeza. Você já não espera, já está acontecendo. Mas a caridade não deixa de ser necessária. Os grandes espíritos, os grandes missionários, têm essa característica de caridade. E trazendo esse momento de caridade para cá, vamos agora olhar para o Espiritismo. Aí a gente pensa, Chico Xavier, o que é que aquele homem fazia da vida dele? Caridade. Chico doou a sua vida à caridade. Era um espírito que buscava tanto amar o próximo, que doou a sua vida. Ele trabalhava um horário, porque ele não vivia do Espiritismo. O Espiritismo não tem essa forma de agir. Então, no momento em que você ouvir dizer que uma casa espírita há um dirigente, alguém que criou, vive dali, não é doutrina espírita. Tá? Não é doutrina espírita. Ele é espiritualista. É o irmão que está vivendo na espiritualidade, mas não é espírita. O que ele fazia? Ele trabalhava, à noite ele ia fazer os seus trabalhos mediúnicos de psicografia, mas depois o que era que Chico fazia? Que era uma forma de amar mais ainda. Ia visitar os necessitados. Aprender com aqueles irmãos. Conseguir enxergar naqueles irmãos os espíritos. Como em alguns casos, havia espíritos que estavam passando por grandes expiações, mas que ele reconhecia que eram grandes espíritos. Que estavam ali com uma missão. Porque nós ainda temos assim a ideia de missão sempre uma coisa muito grande. Né? A gente acha assim, fulano é um espírito missionário, então ele vai converter o Brasil. Ele vai, não, você e eu somos um espírito missionário na nossa família. Nós somos um espírito missionário por nós mesmos. Nós temos uma missão. Sabiam disso? Vocês já tiveram essa noção? Todos nós reencarnamos com a missão: expiar nossas faltas, reparar os danos que provocamos e nos melhorar. É uma missão. Ah, Cristiano, mas é uma missão tão pequenininha. Cumpra a sua missão com louvor. A espiritualidade não está pedindo mais nada além disso. E à medida que você está fazendo isso, aí você começa a colaborar com a missão do outro, auxiliando, amando, praticando a caridade. Isso já é missão. Aí às vezes a gente acha que a nossa missão tem que ser algo muito grande, muito... Não, começa assim. Então Chico vivia essa vida missionária. Aí você vai dizer, nossa, mas era Chico. Aí Chico vem para Divaldo. Divaldo, através da sua missão de caridade, cria a Casa do Caminho. A Mansão do Caminho, aliás. Quantas famílias auxiliadas? Quem assistiu o filme viu como é que iniciou esse trabalho. Aos poucos, de forma muito pequena. Ali, entregando comida aos necessitados e pensando, o que é que nós podemos fazer a mais por esses irmãos e por essas irmãs? Começou assim. Nós vamos ver a irmã Dulce, e nossa irmã da Igreja Católica, que fez um trabalho muito importante, ainda faz no plano espiritual, por os mais necessitados. E aí vem agora o questionamento: o que é que eu estou fazendo por esses irmãos e essas irmãs? Porque a doutrina espírita, nossos irmãos já vão dizer, gente, muitas vezes esse irmão, essa irmã que está lá pedindo, que está necessitado, é alguém muito caro para você, é alguém que você ama muito. Porque nós estamos numa família que ela transcende a família sanguínea. Nós temos uma família espiritual muito grande. Nós temos muitos espíritos que são simpáticos a nós, que nos amam e nós os amamos. E muitas vezes nós viemos em propostas diferentes, aquele irmão está ali na mendicância, e nós temos a oportunidade de auxiliar, mesmo sem saber quem é. Olha a felicidade da gente se encontrar e ele depois te dizer, olha, meu irmão, tu me ajudaste. Ou você está naquela situação que depois você diz, fulano, você me ajudou. Vocês são gratos pelas pessoas que lhe ajudaram no passado?
Imagine quando a gente chegar no plano espiritual e ver a quantidade de irmãos que nos auxiliaram, que nos deram uma palavra de consolo, de carinho, que ajudaram outro irmão a nos ajudar. Então nós temos que pensar nisso. E é dessa forma que Kardec nos traz esse capítulo, que não é um capítulo dos maiores do Evangelho. É um capítulo relativamente pequeno, porém com uma importância única. Porque ele nos traz reflexões que nos levam a transcender as encarnações. Fora da caridade não há salvação. Fora do amor, não há como você se melhorar. Não há como você evoluir. Porque eu posso evoluir como um cientista, como um grande médico, mas se eu não tenho amor, se eu não trabalho amor e a caridade, eu serei uma pessoa egoísta. E aqui não tem nada a ver com religião, porque Kardec vem dizer, não é religião, mas é a caridade o grande divisor. Então que nessa noite nós levamos para casa essa mensagem, que a caridade seja o nosso norte, o nosso farol, que nossas decisões sejam sempre buscadas dessa forma. O que eu gostaria que o outro me fizesse? O que eu posso fazer para auxiliar o outro? Cristiano, mas eu não tenho dinheiro. Gente, caridade é algo que ultrapassa recurso financeiro. Caridade é amor e carinho, é doação, é escuta, é fala, é prece, é a prece sentida, é buscar bons desejos para aquela pessoa, é dar bons conselhos, é evitar o julgamento, é buscar servir nas pequenas coisas, nas pequeninas. Fazer um chá para a sua vizinha que está doente. Parece uma coisa tão simples, mas quantos de nós nos dispomos a fazer isso? E nós temos que parar para pensar. Quantas vezes eu perguntei à minha vizinha, eu liguei para ela, fulana, tá tudo bem? Só por isso. Tá precisando de alguma coisa? Então que nós possamos, a partir de hoje, sempre buscar esse farol, essa luz divina, que é a caridade em nossas vidas. Que tenha uma boa noite e uma boa semana.